Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, e é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, e é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Vocês, ó. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, e é preciso chuva para florir. Eu devo dizer que não será um show de música, mas teremos muita música até o final, calma, teremos bastante música. Pessoal, boa noite. Agradeço a Kátia, a secretária de Educação, ao prefeito municipal e a todos vocês, a editora Positivo, pelo convite de participar de um evento tão especial e tão corajoso como esse. A Cláudia falou em coragem. Um evento com esse número de pessoas é um evento de coragem. Eu venho aqui falar de um tema absolutamente relevante. Vocês perceberam que não adiantou vocês não sentarem aqui, porque eu vou até vocês. E depois vocês vão entender por que é que vocês não sentaram aqui, ok? No meio da palestra eu vou contar. Bom, então eu vim tratar aqui de um tema absolutamente relevante para a vida do docente, para a vida do professor dentro do contexto escolar. Quando eu comecei a trabalhar na educação há 23 anos, então vocês podem reparar que eu comecei a dar aula com 6. Sempre tem esse riso de chacota, as pessoas não acreditam. Bom, mas o tempo que eu tenho de magistério é verdadeiro, 23 anos. E do decorrer desse trabalho nas escolas, dando aula, eu comecei a perceber nos professores, nas unidades escolares, um certo enfraquecimento corpóreo, uma certa atonia, que é um enfraquecimento. E aí eu tentei entender por que os professores estavam enfraquecendo, mas não é o cansaço, aquele cansaço de outubro, novembro, natural, porque o trabalho de professor é extremamente complicado. É para além disso, é uma negação em relação à escola, é uma negação em relação ao aluno, esse tipo de adoecimento. Aí você vai dizer, Rafael, mas você veio aqui, começou com música e vai falar de professor que adoece nessa perspectiva pessimista? Não, eu vim aqui trazer a saída para isso, que é o professor como obra de arte. Então, eu trago aqui, nas minhas pesquisas, o que eu consegui encontrar que faz com que o professor adoeça na escola, para que a gente consiga pensar juntos.
E quando eu falei a palavra perspectiva, reparem, quando eu falo a palavra perspectiva, é proposital para eu me afastar da ideia de verdade. Não seria tolo de trazer uma regra pronta, como é que a gente deve dar aula na sala de aula. O que eu vim falar aqui é da escola que acontece de fato, onde as coisas acontecem e dão erradas, as coisas dão certo, onde a gente tem prazer, onde a gente tem dor, onde a gente tem problemas, e escola é isso no final, a gente está lá para resolver essas questões. É dessa escola que eu vim falar. Essa palestra aqui não é uma palestra de autoajuda, porque a palestra de autoajuda deixa a vida muito simplificada, porque assim, 3 formas para ser feliz, ou 10 formas para ser feliz. A escola e a vida é muito mais complicada que 10 formas para ser feliz. É sobre isso que eu vim falar, ok? Pode passar. Eu comecei com uma música, a letra é uma provocação já do professor como obra de arte, e eu trago aqui uma outra provocação da poeta Cecília Meirelles. Ela gostava de ser chamada assim. É uma outra provocação para vocês. Renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais, multiplica os teus braços para semeares tudo, destrói os olhos que tiveres visto, cria outros para as visões novas, destrói os braços que tiverem semeado para se esquecerem de colher. Ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, o pessoal que dá aula para séries iniciais, ela escreveu sobre educação na década de 60, são textos absolutamente interessantes. Então o pessoal que trabalha com berçário, com creche, quiser pesquisar textos sobre ela, é bem interessante. Pode passar. Bom, quando eu comecei a circular e a tentar entender por que o professor adoecia, eu percebi uma dificuldade em alguns professores, e essa dificuldade fazia com que os professores adoecessem no contexto da escola. Quais são? Para além de entender o que significa moral e ética, uma dificuldade de viver o que significa moral e ética. Eu passo a conceituar aqui, muito brevemente, o que significa moral e ética, para a gente começar a entender, e já vou dar exemplos no contexto da escola. Tudo bem? Está muito rápido, pessoal? Então vamos lá. Moral diz respeito a uma questão individual. São os meus valores individuais, são os valores que fazem o Rafael, os valores que formam a Kátia. Qual o nome da senhora? Os valores que formam a Maraísa, os valores que formam a Luana. Os valores que me fazem sentir e compreender a vida, que me fazem dar sentido para a vida, que me fazem escolher. Repare então que moral já tem uma questão absolutamente fundamental, relevante. Escolha. Mas moral diz respeito a uma questão individual. Está claro isso daí? Todos os valores que formam o Rafael, o que me faz escolher a minha religião, os gostos que eu tenho, o tipo de vida que eu tenho. Mas aí eu pergunto para vocês, é possível alguém viver sozinho, sem a ajuda de ninguém? É possível? Não é possível. Então, quando eu tenho os meus valores individuais e saio para viver a vida, eu começo a negociar. Quando eu começo a negociar a vida, eu saio do campo da moral e estou no campo da ética. E aí, ética são determinadas regulamentações para se viver bem a vida. São determinadas formas que se estabelecem para a gente viver bem a vida. Na escola é um local, deveria ser um local de excelência ético, para a gente viver bem, porque escola é local, quando eu trago aqui o professor como obra de arte, de criação, de superação, de autoavaliação, de ressignificação. Então, a questão ética são determinadas regulamentações que utilizamos para viver bem a vida. Está claro isso daí? Então, moral diz respeito à questão individual, e ética diz respeito à questão coletiva. Qual é o problema? Você fala, Rafael, está simples. A vida, sim, está simples. Moral diz respeito aos meus valores individuais, ética são determinados acordos que eu faço com as outras pessoas para viver bem a vida. Está claro, está fácil. É fácil mesmo? Aí eu pergunto para vocês, vocês já se depararam com alguém que acha que a verdade dele é uma verdade melhor do que a do outro? De pessoas absolutamente insuportáveis de se viver ao lado? De pessoas que tornam a vida do outro um caos? E vamos lá então. Aí a gente está começando a chegar onde eu quero. Eu não preciso ser muito inteligente para entender que eu tenho os meus valores individuais. É possível alguém ser exatamente como eu sou? Esse absurdo. Bom, se não tem ninguém igual a mim,
eu já sei que os valores da Kátia, no mínimo, já são o quê em relação a mim? Diferentes. E aí eu estou perto do que significa diversidade. E aí, a questão que eu quero colocar para vocês é o seguinte: está cheio de gente com dificuldade de viver coletivamente, de gente que tenta envergar o mundo a partir da sua verdade. Você tem todo o direito de ter a sua verdade, de ter a sua moral, mas quando você sai para negociar, daí a ética é a arte da convivência. A arte da convivência é conseguir enxergar no rosto imediato do outro que o outro tem os seus valores, tem os seus gostos, tem o seu jeito de ver a vida. E aí eu não posso destruir esse outro. Vou dar um exemplo já o que acontece na escola. Eu já vi, tenho certeza que vocês já presenciaram isso, de professores que gritam assim, ó: mas o Brasil é uma corrupção só, a minha cidade é corrupta, o meu estado é corrupto, o meu país é corrupto. Já ouviram isso? Aí esse professor, dentro da escola, bate o sinal do intervalo e ele fica 10 minutos depois que bate o sinal. Olha que bonitinho. Roubar tempo do aluno é uma forma vil de corrupção. E a gente precisa ter zelo com isso, zelo em relação ao outro. Ok? Nós vamos aprofundar. Nós estamos perdendo a capacidade de entender o que significa delicadeza com o outro. Reparem que para estarmos aqui, alguém teve que dispor as cadeiras dessa forma. Nós tivemos um problema no projetor, e aí eu contei com delicadeza das pessoas, para além do compromisso de trabalho deles. Tem pessoas que vão para além do compromisso de trabalho funcional, vocês estão me entendendo? Gente absolutamente delicada, que olha no seu olho e está o tempo todo ajudando. É o que essa equipe fez, junto com o Marco. Conseguiram compreender onde eu quero chegar? Vamos aprofundar. Meu celular está tocando, não está? Vocês estão ouvindo? Está tocando? Tá, ele está tocando, ó. Turururu, turururu. Eu vou atender, tá? Oi, tchutchuca. Oi, amor. Sim. Eu estou aqui em Alfenas. Tem um hino bonito deles aqui. Fala de doçuras, poemas. Legal. Está cheio aqui. Só que eles não sentam na frente. Não. Não tem medo do palestrante. Arroz carreteiro? Pode fazer, amor. Só que eu vou demorar para chegar, viu? Tá bom? Tchau, tchutchuca. Te amo. Vejam bem, pergunta objetiva: qual a relevância, qual a importância de eu atender o celular agora, numa palestra em Alfenas, onde eu vim falar do professor como obra de arte? Qual a importância disso? De eu falar de uma coisa absolutamente pessoal da minha vida? Qual a importância? Tem importância isso? Claro que não. É uma forma absurda de desrespeito em relação a quem veio aqui, de quem tem o bom senso de sentar, de quem tem a compreensão de ouvir um outro palestrante. A perspectiva que aí é a minha verdade, olha só. Quando eu falei para vocês que eu me afasto da ideia de verdade, é só uma provocação, é um pedacinho do que eu acho, né? Então, o exemplo que eu dei aqui é absolutamente comum no dia a dia. Quando eu digo que a gente está perdendo a noção de delicadeza com o outro, é super comum nos locais públicos você ouvir gente atender o celular quando tem o interesse coletivo. A pessoa, alô, oi, na reunião pedagógica às vezes atende. E às vezes a pessoa coloca a mão na boca e faz assim: eu não posso falar agora. Todo mundo ouve ela falando, né? Eu acho tão engraçado, né? Esse é um exemplo de como a gente está perdendo, porque olha só, quando eu digo que moral é uma questão individual, são os meus valores, eu tenho coragem moralmente de atender o celular. Vocês estão me compreendendo? Aqui em Alfenas eu tenho coragem. Individualmente, o meu valor me dá coragem para atender, só que eu tenho um impacto o quê? Coletivo. Aí é um impacto ético, porque é um desrespeito com vocês. Vocês falam, pô, eu vim assistir o cara, e o cara atende o celular. Vamos aprofundar ainda mais. Luana, qual o local que vocês fazem festa aqui? Famoso assim, que vocês vão, boate, não sei. Tem? Espaço Z. A Kátia, olha, deixa eu só falar que isso daqui é um exercício hipotético, tá? Porque tem gente, eu já estou falando de vida, a gente vai falar depois, professor, como obra de arte que se aproxima do que é aluno, é só um exercício hipotético. Aí você fala, não gosto de ir no espaço Z, tem gente que amarga, calma.
é só um exercício hipotético, tá bom? Não precisa ficar de mal, tá? Então vamos lá. A Kátia pagou a nossa entrada para o espaço Z, ok? Todos nós, calma, é só hipotético. É só hipotético. Pagou para que entrássemos no espaço Z, ok? Estou falando de moral e ética. E lá nós, dentro da nossa moral, todos nós individualmente bebemos muito no espaço Z. Aí você fala, ai, mas não bebo. Calma, criatura, é só hipotético, é só um exercício. Aí eu odeio bebida quem bebe, calma. Você imagina então que você bebeu a noite toda, e quando se bebe muito, um açúcar se faz necessário no organismo, ok? Então você bebeu muito, um açúcar se fez necessário no organismo. Beleza. Você sai da boate, você gastou todo o dinheiro na beberagem. Vocês estão ouvindo aqui? Bem? Legal. Vocês gastaram todo o dinheiro e precisa de um açúcar. Qual o supermercado famoso aqui? Unisul. Supermercado Unisul, ok? E aí você precisa do açúcar e vai até o Unisul procurar um doce. Quando você entra no Unisul, você se depara com um tijolo de goiabada, ok? Aí você fala, ai, eu detesto doce de goiabada. Pode escolher chocolate, criatura. Não precisa ficar de mal. Escolha o doce que você quiser. O importante é você escolher um doce. Você chega no Unisul, bebeu a noite toda e se depara com o tijolo de goiabada. Reparem, eu estou falando de moral e ética. Esse exemplo é do professor Clóvis de Barros Filho, que eu acho muito interessante. Você se depara com o tijolo de goiabada olha para você, você olha para ele olha para você, você olha para ele no calor da sua moral, porque eu já disse para vocês que moral diz respeito à questão da escolha. E aí, você percebe que você gastou todo o seu dinheiro no espaço Z? No espaço Z. Você não tem dinheiro. Daí, no calor da sua moral, passa pela sua cabeça você levar o tijolo de goiabada sem nenhuma contrapartida pecuniária. Se é que vocês me entenderam. Daí, no calor da sua moral, você olha para o tijolo de goiabada olha para você, e você decide levar dessa forma, levar sem pagar, ok? Quando você vai pegar esse doce, na parede do lado você percebe um recadinho assim, ó: sorria, você está sendo filmado. Só que aí você não leva mais o tijolo de goiabada. Só que agora, meus amores, não é mais uma questão moral. Agora é uma questão de legalidade. É medo de ser pego, medo de ser descoberto, medo de sair no jornal de Alfenas, professor da rede municipal levou tijolo de goiabada sem pagar. Daí você faz o imbróglio, bota a Kátia no meio, mas é porque ela pagou, entendeu? Sabe por quê, meus queridos e minhas queridas? Porque moral diz respeito a tudo aquilo que eu faço, independente do olhar coercitivo do outro, independente da fiscaria, independente da fiscalização. São decisões que eu tomo por valor, pensando muito de perto em não prejudicar o outro, e aí preocupado com a questão coletiva. Então, quando eu chamo a atenção disso para o contexto da escola, é super comum, existem estudos muito aprofundados, por exemplo, de professores que formam determinados grupos para falar mal do outro professor, porque, pasmem, isso acontece, porque outro professor é gordo, porque outro professor tem cabelo desse jeito, as puxadas de tapete, as fofocas fora de sentido. Então, essas questões, lidar com gente, como eu falei para vocês, que a partir da sua verdade tenta envergar o mundo. Eu preciso dar exemplo aqui de quantos perigos já passamos na humanidade por gente que a partir da sua verdade estabeleceu guerras. Eu não preciso, exemplificar, mas prestem atenção. Então, assim, a gente precisa ter zelo com o outro para que nós não nos tornemos também pessoas insuportáveis de convivência. É super importante a gente cuidar em relação ao outro. O que eu quero dizer assim é o seguinte no final. Olha duas provocações que eu vou fazer para vocês. Eu vim falar aqui, na verdade, de vida. A minha provocação aqui no final é: em que medida você consegue pensar o que você está fazendo com a sua vida no contexto escolar? O quanto de tempo você está perdendo com determinadas atitudes absolutamente irrelevantes? O quanto de energia você está gastando prejudicando às vezes uma outra pessoa, sem repensar? O quanto de vida você está deixando escapar pelos vãos dos dedos? Mas quanto tempo de vida a gente tem? Nós aqui, eu e vocês. Mas 20, 30? Acho pouco, porque a vida é muito bonita.
E a gente precisa ter esse cuidado em relação ao outro. Tá claro isso para vocês? Tá? De ter esse cuidado em relação ao outro. Eu vou aprofundar e dar um outro exemplo para vocês em relação à questão ética que acontece na escola, que a gente deve ter muito zelo. Por exemplo, eu vi, o que eu vou falar para vocês aqui em São Paulo, eu não sei se acontece, como que vocês tratam aqui professores das séries iniciais como PEB 1, lá em São Paulo é PEB 1 e PEB 2 do sexto até o ensino médio, aqui é como? Posso tratar como P1, P2, vocês entendem isso? Legal. O aluninho sai das séries iniciais, estou falando de moral e ética, sai das séries iniciais e o professor do sexto ano, e eu não sei se acontece aqui, mas se acontece, é uma tristeza eu perceber isso, porque eu percebo isso em vários locais do Brasil. Em São Paulo, o PEB 2, tem alguns PEB 2 que se acham a bolachinha mais gostosa do pacote. Infelizmente, eu encontro professores que se acham superiores em relação ao outro. Eles acham que a condição de professor deles é melhor do que em relação a outros. Desancam, por exemplo, o trabalho dos professores das séries iniciais. Desancam o trabalho do pessoal que trabalha no berçário. E olha a seguinte fala que eu já presenciei. O aluno sai das séries iniciais, vai para o sexto ano, ok? Para o especialista. E aí o professor olha para o aluninho e diz assim, a seguinte fala: mas eu não sei o que esse professor fez, que esse aluno, não sei o que esse professor trabalhou, que esse aluno não está devidamente alfabetizado. Já ouviram isso, esse tipo de coisa? Vocês acham que isso é impossível? Quando uma pessoa me fala um tipo de coisa dessa, eu já sei que, primeiro, ele é absolutamente covarde, leviano, não entende a história toda do aluno no processo de alfabetização, não sabe do trabalho todo do professor, muito provavelmente não olhou o portfólio do aluno, e mais, é de uma ignorância abissal, porque aí eu tenho quase certeza que ele não leu Piaget, Vallon e Vygotsky. Porque esse aluno pode ter um monte de coisa para não ser alfabetizado. E tem uma outra questão, hein? Quando eu falo que um aluno não está devidamente alfabetizado, eu uso a minha régua de valor. Vocês estão reparando? Olha como a avaliação é complicado. Quando eu digo que um aluno não está devidamente alfabetizado, é uma questão subjetiva também, porque eu estou usando a minha régua de valor. Pode ser que, numa outra perspectiva, esse aluno esteja devidamente alfabetizado a partir daquilo que ele pode aprender. Então é preciso muito cuidado quando se diz uma fala dessa, porque você mexe com a vida da pessoa. Qual seria o correto? Conversa com o professor. Conversa com o professor para saber a vida do aluno. Esse aluno pode ter, se realmente ele não está devidamente alfabetizado, ele pode ter, o que pode ter ocorrido com ele? Pode ser que ele tenha dislexia, descalculia, desgrafia, um monte de questões que dificultaram ele estar devidamente alfabetizado conforme a régua de valor desse professor. Mas jamais soltar uma frase solta, falar uma frase dessa, sem a devida acuidade de entender o contexto todo. Ok? Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou querendo chegar? A gente tem que tomar cuidado com o outro. Eu falei que ia fazer duas provocações, né? Que eu falei que no final estou falando de vida. Olha a primeira provocação aqui. Eu falei que eu gostaria que vocês se perguntassem o que vocês estão fazendo com a vida de vocês, ok? É isso mesmo. A primeira provocação. Vida de professor é muito corrida. Às vezes trabalha de manhã, tarde e noite, ok? A minha primeira provocação é essa: em que medida você consegue se ver envelhecida ou envelhecido na sua mãe? Olha que coisa complicada de se ouvir. Vou falar de novo: em que medida você consegue se ver envelhecido, envelhecida na sua mãe? O que eu quero dizer com isso? Quando sua mãe te toca, é lógico que eu estou usando uma metáfora aqui, quando sua mãe te toca, o quanto de tempo você é capaz para ter para essa pessoa, na figura da mãe? O quanto você está sendo capaz de cuidar das coisas mais importantes da sua vida, que são as coisas próximas. As coisas próximas. Seu marido, seu filho, as pessoas que você trabalha na escola, as pessoas que você vai trabalhar durante 30 anos, e com pessoas que às vezes puxam o seu tapete, e pessoas que às vezes você, até de forma desproposital, puxa o tapete. O quanto de vida você consegue perceber nisso que eu estou falando? Quando a pessoa te toca, se você é capaz disso, eu acho que sua vida está interessante. Se você já não é capaz de se ver envelhecida na sua mãe, nessa metáfora que eu estou falando, você precisa começar a repensar a sua condição de vida. A segunda provocação: quem tem filho vai entender o que eu estou falando.
Quando o seu filho sorri, quando a criança sorri, mas não é a criança sorrindo que é bonito. O que é bonito é a magia da criança sorrindo, esse espaço da criança sorrindo até você, ok? E essa sobra de vida, quando você olha para a criança e te arrepia, e você fala, eu tenho que cuidar desse bichinho, é meu filho. Quando te dá aquela sobra de vida, você olha para ele e fala, é meu. E ele aquela vozinha dele, e ele olhando para você. Vocês estão compreendendo? Quando dá essa sobra isso dá sobra de vida. A mãe entende muito bem isso. Isso dá sobra de vida. Quantas de vocês conseguem ter essa sobra de vida no dia a dia na escola? Se vocês estão deixando de ter essa sobra de vida, porque professor como obra de arte tem todo sentido com sobra de vida. Se você consegue ter essa sobra de vida, sua vida está interessante. Senão a gente precisa começar a repensar. Está claro isso? Está claro que eu preciso ter zelo com o outro, com o rosto imediato do outro no contexto da escola, que tem determinadas coisas que eu preciso ter muito zelo para falar, que eu não posso atender o celular, e aqui é só um exemplo, tem muitas formas de desrespeitar o outro, e destruindo a questão coletiva. Está claro isso para vocês, pessoal? Então, a ética é a arte da convivência, cuidado com o leque pronto de regras. A questão ética, ela se altera de tempo em tempo. As configurações de vida vão mudando. Por isso que vocês devem tomar cuidado com quem tem a seguinte frase: eu penso assim, não mudo nunca. Esse tipo de pessoa sofre muito. Porque a vida trata de mudar essa pessoa. Ok? Então assim, é preciso ter muito cuidado, porque esse tipo de pessoa se aproxima, aquela pessoa que eu falei no começo para vocês, que a partir de uma verdade tenta envergar o mundo, esse tipo de pessoa se aproxima do que significa fanático. Então olhem para mim aqui. O que é fanático? O que é conviver com o fanático, que acha que a sua moral, que a sua verdade é melhor do que o outro? Fanático é aquele que tende a destruir tudo aquilo que não é parecido com ele. Ora, se eu já falei que moral diz respeito a valores individuais, eu preciso respeitar o outro, que o outro é diferente de mim. Olha quantas pessoas, olha quanta diversidade aqui. Seria um absurdo achar que tem uma pessoa igual a outra. E seria mais um absurdo eu achar que eu tenho que fazer o outro viver a minha verdade, só porque eu acho que é assim. Se você acha isso, você precisa ser tratado com urgência, criatura. Se você acha que o mundo tem que se envergar a partir da sua verdade, você precisa ser tratado. E gente assim não pode tocar, especialmente em criança. Porque local de professor é local de criação. Professor é criação pura. E a gente vai chegar lá. Está claro essas questões? Eu vou dar um exemplo muito rápido aqui do quanto a configuração de vida muda, bem rapidamente aqui. Ô Luana, eu posso casar com você por 1 minuto? Depois a gente larga. Calma, gente. Dando um exemplo aqui para vocês de como a vida se transforma. Tem uma lei da década de 60, e essa lei, pasmem, caiu, acho que meados da década de 90, não me lembro bem, mas caiu, pasmem, na década de 90. Olha o que dizia essa lei. Eu vou colocar eu e a Luana, nosso amor, no contexto dessa lei, ok? Luana, nos casamos, Luana olha para mim e diz assim: Rafael, meu amor, eu preciso te falar uma coisa. Eu digo: Luana, minha vida, você é a mulher da minha vida, eu vim para Alfenas atrás de você. Aí ela olha para mim e fala: eu vou falar agora, Rafael. Eu sento olhando nos olhos de Luana e digo: Luana, diga, por favor, eu tô. E Luana fala: é que a mulher sempre ela dá esse tempo, né, para deixar o homem confuso. Vocês já repararam? Eu fico morrendo de medo de mulher que faz isso. Aí a Luana olha para mim e diz: eu preciso te falar uma coisa. Eu digo: diga, Luana. Ela falou: é que eu estou falando no contexto da década de 60 de uma lei que existiu. Fala, Luana, meu amor. Rafael, minha vida, Luana, por favor, eu vou ter um treco, um infarto. Aí ela olha para mim e diz assim: Rafael, eu não sou mais virgem. Aí eu, ancorado nessa lei, fico indignado, machista que sou, olho para a Luana e digo: que isso? Absurdo! Olha só, no contexto dessa lei. Sabe o que eu posso fazer com a Luana no contexto dessa lei? O que eu podia fazer com ela? Vocês sabem? Devolver. Vocês imaginem que isso fazia sentido em algum momento. Então eu pego Luana, chego para o pai dela, imaginem a situação, eu falo: pai da Luana, olha, eu vim devolver o produto. Não tá massa. E aí hoje a gente dá risada desse contexto, mas olha como a mulher era tratada. Vocês repararam?
o quanto absurdo é isso, mas a lei tem requinte de crueldade. Sabe qual é? Além de eu devolver a Luana, sabe o que eu posso pedir para o pai dela? Dote. Eu preciso ser ressarcido dessa terrível ofensa que aconteceu comigo. Então, reparem, o que eu quero dizer para vocês? A conformação ética, para viver uma vida boa, ela vai se transformando. Prestem atenção, minhas queridas, que a escola, que a vida dá sinais, e a gente precisa estar preparado para mudar, conforme esses sinais vão aparecendo. Por exemplo, que horas que vocês entram de manhã nas escolas aqui? 7 horas, ok? Vocês acham que em algum momento na vida, se isso for de interesse coletivo, dos alunos, da cidade de Alfenas, vocês podem mudar o horário de entrada? A partir do que eu estou explicando? Pode. Se isso fizer sentido para uma vida boa, existem estudos que defendem que a criança deve entrar mesmo um pouco mais tarde, por exemplo. Estudos em profusão. Estudos profusos que defendem esse tipo de coisa. Pode ser que a gente chegue nisso. Onde que eu quero chegar, pessoal? Cuidado com o leque pronto de regras. Estejam preparadas para o que a Cláudia, por exemplo, falou. Para a mudança. Citou o Heráclito, né, que ele fala do devir, que a gente sempre está em constante mudança. Fiquem atentos para isso. Cuidado para vocês, minhas queridas e meus queridos, não sofrerem de nostalgia ou não sofrer de esperança. Olha, você fala, mas que estranho, como é que pode sofrer por nostalgia, por esperança? Pode. Tem gente que é sofrer por nostalgia? É quando você fica com alguma coisa boa no passado aconteceu, nostalgia, e você só fica com o pé no passado. Então você fica tentando resgatar o passado o tempo todo, trazendo para o presente. Você não vive o presente e fica tentando trazer esse passado. Você não consegue forjar, fazer a carpintaria da sua vida agora. E sofrer por esperança é jogar. E aí, nostalgia, você vê o tipo de frase assim, ó. A escola de antigamente que era boa. Já ouviram essa frase? É ótima. Cuidado, meus queridos, porque a escola de antigamente era boa para o contexto de antigamente. Ou a escola de antigamente era ruim para o contexto de antigamente. A escola nossa, contemporânea, ela é boa ou ruim agora. É agora que a gente vai decidir a vida. E sofrer de esperança é o contrário disso. É projetar a sua alegria para o futuro. Então eu vou ser feliz daqui 5 anos, daqui 3 anos, e eu não consigo cuidar de mim. Eu não vivo agora, eu não forjo a minha vida agora. Tudo bem até aí? Legal, pode passar. Pode passar. Eu vou falar rapidamente de uma síndrome que está pegando os professores do estado de São Paulo, absolutamente complicado. O que eu vou passar para vocês é o seguinte: existe uma síndrome que, por exemplo, esse adoecimento, ele acaba acarretando e se dirigindo para essa síndrome que eu achei muito preocupante, que se chama síndrome de burnout. Já ouviram falar isso? Pelos indicadores de Alfenas, pelo tipo de trabalho que vocês têm, que eu já vi, vocês estão muito, muito distante disso aqui. Aí você fala, Rafael, então sua palestra não serve. Não, eu vou falar que serve. Sabe por que serve? Como política de prevenção, para vocês não chegarem nesse nível aqui, ó. Porque tem locais do Brasil que está de professores que estão assim. O que é síndrome de burnout? É negação em relação à escola. O professor, quando pensa na escola, ele tem fastio, ele tem ojeriza, ele tem asco de pensar na ideia da escola, para além daquele cansaço normal. Ele não suporta a ideia de escola. E tem professores assim. Vocês acham que não tem? E pior do que isso, o professor, além de negar a condição da escola, a ideia da escola, ele nega o aluno. Ele não consegue conviver com o aluno. Ora, se tem 2 coisas absolutamente ricas no espaço escolar, na ideia de escolé, é professor e aluno. Se você nega o seu aluno, perdeu o sentido. Então, a aprendizagem, a gente não vai conseguir avançar. Ok? Pode passar. Outra coisa que adoece absolutamente quem trabalha na educação, que são os discursos de culpabilização. A mídia brasileira, ela trabalha muito mal com a condição do professor. A mídia brasileira não consegue aprofundar o tema do que acontece com o professor. E aí, normalmente, o que se diz sobre desencontros educacionais acaba caindo no colo do professor, ou seja, o professor é culpado dos desencontros da educação. Vocês estão comigo aqui? Então, por que a gente tem que tomar cuidado nisso? Porque se lermos, por exemplo, a Constituição Federal,
e a LDB, nós vamos perceber que a educação é responsabilidade de toda a sociedade. E também temos que tomar cuidado com a palavra culpa, é culpa desse ou culpa daquilo, porque culpa pressupõe crime, a gente pode falar em responsabilidade. Então, culpa pressupõe crime, é muito pesado esse termo. Então, se a educação é responsabilidade de toda a sociedade, eu vou pedir ajuda de vocês. De que forma? Entender qual é o papel da escola nesse processo todo. Sabe por quê? Porque a Câmara Municipal educa, a igreja educa, as rodas dos seus amigos que os seus filhos frequentam educa. Toda a sociedade ajuda a educar o seu filho. A Rede Globo educa. Imaginem, a Rede Globo educa. Qual é a parte então da escola? O que cabe à escola? Sabe o que cabe à escola? Então assim, é importante o professor responder isso. Olha, a escola não pode ser responsabilizada por todos os desencontros da educação. Por quê? Para a escola é responsável pela escolarização. E o que é escolarização? É o desenvolvimento profundo de determinadas habilidades, competências relacionadas a alguns conteúdos. Está claro isso para vocês? Então me ajudem nisso para a gente não culpabilizar as pessoas, ok? Especialmente o professor. Por exemplo, é muito comum você ver um outro processo de culpabilização que adoece professores. É comum você ouvir professores dizendo assim, olha, muitos pais, a escola virou depósito de criança. Os pais deixam a criança na escola e os professores são obrigados a desenvolver determinados valores que deveriam ser desenvolvidos pela família. Já ouviram isso? Faz sentido isso para vocês? Isso tem muito de verdade? Tem. Mas é a verdade toda? Não. Ok? E, pelo lado dos pais, quando tem o desencontro, eles dizem que os professores são mal formados, aí fica esse jogo. Olha como a gente pode resolver essa questão rapidamente. Olha como a gente pode resolver. Quando você fizer, os gestores, fizer reunião nas escolas, você pode resolver usando, por exemplo, o que disse um craque, um filósofo francês chamado Pierre Bourdieu. Olha o que ele propõe. Ele diz o seguinte, que a criança passa por 2 processos fundamentais de socialização. Socialização primária e secundária. A socialização primária se dá no berço da família. Estão comigo? A socialização primária se dá no berço da família. O que é socialização primária? Desenvolvimento de determinados valores. Por exemplo, valor de convivência. Se a família faz devidamente esse papel de desenvolver valor de convivência, e aí tem impacto na questão ética, eu pergunto para vocês, se a família desenvolve valor de convivência, o que atenua na escola? O que diminui na escola, por exemplo? Me ajudem. Disciplina. Disciplina. E diminui o quê? Indisciplina. Eu vou aprimorar a questão da disciplina. Se o pai conseguir explicar para o filho dele, falar assim, meu amor, você tem a sua verdade, papai tem a verdade dele, nós temos a nossa verdade familiar, só que quando a gente sair daqui, a gente vai respeitar um amiguinho que tem outra religião. Tem pai que fomenta o filho brigar na rua, tem pai que fomenta o filho ser agressivo, tem pai que não cuida devidamente da educação do filho, tem pai que não presta atenção até que horas o filho fica acordado na internet, até que horas fica jogando, tem pai que não presta atenção o quanto de açúcar o filho come e o excesso de açúcar atrapalha o sistema imunológico. A escola pode falar sem desancar, os pais olhando no olho, olhar para o pai e falar o seguinte, pai, desenvolva, você está desenvolvendo, chamar o pai para a responsabilidade dele de forma tranquila. Você está desenvolvendo, você está se preocupando com esses valores, porque aí você nos ajuda. E a escola vai fazer o quê? A socialização secundária, que é o processo de escolarização, desenvolver conteúdos, habilidades de forma profunda. Eles podem ter parceria, escola e família? Pode. Para desenvolver para além de conhecimento? Pode. Para desenvolver o quê, por exemplo? Sabedoria. Sabedoria diferente de conhecimento, sabedoria como eu faço para viver bem a vida. Vocês estão compreendendo? Olha que jeito fácil de você chamar o pai e conversar com ele olhando no olho. E falar, nos ajude. Por exemplo, uma criança tem problemas com matemática. Qual é a obrigação da mãe? Ensinar matemática para a criança? Não. A obrigação da mãe é identificar, olha só, a obrigação da mãe, nesse contexto da socialização primária, é identificar que a criança tem problema com matemática. Ela pode saber, se ela sabe matemática pode ajudar? Claro que pode, mas especialmente ela tem que diagnosticar.
ir até a escola sem estilicar, sem ofender o professor, e conversar com o professor e com o gestor, porque tem mãe que vai ofender o professor na escola, e você não está lá para ser ofendido. Conversar com o professor, e o professor, dentro do seu conhecimento com o gestor, vai resolver o problema para essa mãe. E aí você tem as duas questões, socialização primária e secundária. Difícil isso, pessoal? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, para a gente entender. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou falar aqui agora, porque isso é absolutamente importante. A gente adoece quando a gente não consegue entender o que significa ser funcionário público. Eu vou pedir um cuidado para vocês. Ser funcionário público significa especialmente saber servir a coletividade. E eu fico assustado quando alguém justifica atendimentos ruins às pessoas por conta de um número X que ganha. Isso não tem relação uma coisa com a outra. A luta por melhores salários vai ser sempre a luta por melhores salários, dialogando, conversando, fazendo grupos, enfim, do jeito que vocês acharem interessante. Mas destratar uma pessoa, um cidadão, às vezes muito humilde, que sai da casa dele, por conta, eu ganho assim, por isso que eu faço isso, cuidado com isso. Isso é um ato de covardia. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui do quanto a gente pode entender a escola como um espaço de gestão, de administração. Eu vou dar 2 exemplos, tá? Da mesma situação. Tinha um ministro do Fernando Henrique Cardoso da década de 90, chamado Bresser Pereira. Ele liderou no Brasil uma coisa chamada reforma do Estado. O que é reforma do Estado? Imagine que o Estado sou eu. O Estado, nesse contexto, com esses estudiosos, eles entenderam assim, olha, o Estado está tratando muito mal o cidadão. Vocês já ouviram falar que não trata bem o cidadão, o Estado, na área da saúde, da educação? Já ouviram isso? Aqui no Brasil não acontece, né? E aí esses estudiosos, ainda a gente está passando aí nessa reforma do Estado, mas olha só a proposta deles, que é interessante. Eles disseram assim, o Estado está muito voltado para si, muito burocrático. É preciso tirar a luz do Estado, o Estado está com a luz em si, e voltar a luz para o cidadão, e atender melhor essas pessoas. Vocês estão comigo aqui? Estão prestando atenção nisso? É absolutamente relevante. E qual era a questão? Melhorar o atendimento público. Por exemplo, o SUS já é um movimento importante no contexto da reforma do Estado. A lei de responsabilidade fiscal, de um prefeito não deixar dívida para outro prefeito, já é resultado da reforma do Estado. A lei de transparência de 2012 já é um movimento da reforma do Estado. Olha só como a gente está aprimorando. Então olha o exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Imaginem que uma mãe levanta de manhã, aqui em Alfenas, eu vou subir aqui porque tem gente que está, estão me enxergando? Uma mãe levanta de manhã aqui em Alfenas, e aí no contexto do Estado, aquele Estado com a luz voltado para si, que não se preocupa com o cidadão, ok? Aí, a mãe chega até uma escola aqui de Alfenas, e fala o seguinte assim, chega até a secretaria e diz o seguinte, bom dia para a secretária. A secretária, no Facebook e no WhatsApp, reparem que a mãe está atrapalhando a secretária, né? Aí a secretária olha para a mãe e fala assim, fala. Vocês acham que pode existir um tratamento desse hoje em dia? Claro que sim. Vamos continuar. Aí a mãe diz o seguinte, olha, eu preciso de um histórico escolar. A secretária diz o seguinte, olha mãe, a diretora não está. Aí a mãe fala, nossa, mas eu estou precisando porque eu vou mudar de cidade, meu marido arrumou um emprego. E reparem que quando um cidadão pede um documento público, não é favor da escola. Você não faz um favor, porque é sua obrigação. Você é um servidor público. É preciso saber que isso tem um caráter de importância absoluta. É extremamente, você não faz um favor. Precisa atender bem as pessoas. Aí a mãe fala, nossa, mas como que eu vou fazer? A funcionária fala assim, não sei, a diretora não está aqui. Não, mas que horas que ela está? Olha, falar bem a verdade para você, ela vai falar com a Cátia, ela demora. Não dá para saber nunca, fica lá. Mas como que eu vou fazer? Eu não sei. Sabe o que você faz? Olha, amanhã você vem entre 8h30 e 9h30, às vezes ela está aí. Mas pode ser que ela não esteja? Pode. Mas como que eu vou fazer? Não sei. Você vai tentando. Vocês acham que é absurdo o que eu estou falando? Vocês acham que é absurdo o que eu estou falando? É extremamente comum. Agora, olha esse mesmo exemplo
no contexto da reforma do Estado, por isso que a gente está ouvindo agora tanto palavra gestão, administração pública, porque tem essa nova proposta. Nós estamos num período de transição. Olha o mesmo exemplo, uma mãe levanta de manhã e vai pedir um histórico escolar, ok? Ela chega até a escola, a funcionária não estando no WhatsApp, não estando no Facebook em horário de trabalho, porque horário de trabalho público não é local para ficar no Facebook e no WhatsApp. Professor dentro da sala não deve ficar no WhatsApp o tempo todo, porque senão você não cuida dos pititicos, é a sua obrigação cuidar deles. E está uma febre de professor usando o WhatsApp dentro da sala de aula que é um absurdo. Ok? Então vamos lá, a mãe chega e fala assim, bom dia, nesse contexto novo, agora com a reforma do Estado, tá? Num modelo melhor, mais aprimorado. A funcionária fala assim, bom dia, mãe. E reparem que falar bom dia é uma questão de educação. Vocês já repararam que tem gente que entra na escola que parece com o capeta com a unha nas costas? Você não pode falar bom dia para a pessoa, que a pessoa já te destrói, ela fica de mal de você para sempre. Por que você falou bom dia para mim, criatura? Ela odeia tudo. É portador de morte esse tipo de pessoa. Deixa eu falar uma outra coisa antes de terminar esse exemplo. Eu e Luana tivemos um relacionamento, ok? Fiquem comigo aqui. Eu, o Rafael, fui absoluto, trabalhando aqui em Alfenas, imagine esse contexto, sou extremamente antiético, judiei da Luana, traí, falei mal dela, puxei tapete, e a gente trabalha na mesma escola. Reparem que na minha verdade individual e na verdade individual da Luana, nós temos o direito de não ter amizade um com o outro, ok? Mas se trabalhamos no mesmo local, nós não temos o direito de boicotar um ao outro, porque aí a gente diz respeito a uma questão moral e ética, porque eu não vou, na escola não interessa a minha vida e da Luana, interessa a vida da escola. Na escola eu tenho que conversar, e é super comum um professor que fica boicotando o outro, não vou fazer trabalho com esse professor, eu não gosto dela, nem senta do lado, entendeu? Olha o jeito que ela corta o cabelo, né? Então a mãe pede o histórico escolar, ela fala, bom dia, mãe. Deixa eu falar uma outra coisa, cuidado com o bom dia. O bom dia é boa educação, bom dia, mãe, mas em São Paulo, por exemplo, tem um diretor que ele via a mãe bonita, ele falava, bom dia, mãe, meu amor, ele abraçava, ele apertava, ele estendia o tapete. Isso tem outro nome, não é boa educação, isso é assédio. Então assim, serviço público é local de profissionalismo, tá certo? Olhar para a pessoa e falar, bom dia. Aí a mãe fala o seguinte, eu preciso de um histórico escolar, que eu vou me mudar de Alfenas, você pode arrumar. A funcionária diz assim, olha mãe, a diretora não está aqui. Olha, mesma situação. Mas eu vou fazer o seguinte, ela foi falar com a Kátia, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar o seu histórico escolar, vou esperar a diretora chegar, peço para ela assinar e ligo para a senhora vir buscar. Vocês entenderam que é a mesma situação e que eu posso poupar vida com uma atitude dessa, porque eu sou funcionário público? E aí eu preciso levar isso para a sala de aula, porque tem determinadas atitudes de absoluta desídia. Desídia é um certo relaxo com a coisa pública. E a gente precisa retomar isso, valorizar. Eu sou professor, eu sou funcionário público, entendeu? Eu toco uma sala toda, eu sou responsável por um monte de pititicos. Isso é absolutamente importante. Está claro isso daí? Se eu não entendo isso, eu adoeço, ok? Pode passar. Agora eu vou passar a falar uma coisa absolutamente importante, vai gravar aqui. A Cláudia pediu para eu nunca mais falar o que eu vou falar aqui agora. Eu falo isso em vários locais do Brasil e está dando muita separação. Porque eu vim falar aqui de pessoas que não conseguem entender a questão de comunicação em relação ao outro, não conseguem mais ler o corpo do outro, não conseguem mais ler o corpinho do aluno. E mais do que isso, por que está dando separação? Eu conto para as professoras como é que o marido mente. Dá um problema, Kátia, porque eu estou recebendo muito e-mail, mas não são das professoras, são dos maridos das professoras, e agora eu não coloco mais o meu e-mail. Vocês querem que eu conte? Tá, vou contar para descontrair, mas eu vou falar antes da questão do corpo. Por que é importante eu prestar atenção? Eu estou perdendo a capacidade de entender o corpo do outro. Por que vocês não sentaram na frente? Agora eu vou contar. Sabe por quê? A Kátia acertou em grande medida. Você não conhecia o palestrante, podia ser um lixo a palestra, pode ser que seja também, né? Mas pode ser que o palestrante fosse um psicopata, fosse metralhar vocês,
Na medida que a gente vai conversando, que vocês vão olhando para o meu rosto e vendo que eu sou tudo menos uma ameaça para vocês, no próximo encontro pode ser que todo mundo sente aqui. Isso o corpo conta. Se tirar uma foto do começo, muita gente está com um semblante diferente de como está agora. Agora as pessoas estão mais soltas, os braços estão menos cruzados. Não que braço cruzado seja só rejeição, você pode ficar tranquilo. Mas assim, dependendo do contexto, existe uma certa defesa. Quem que é esse Rafael? Quem é esse maluco? Veio falar o que aqui, professor? O que significa isso? Por isso que eu não sento nas primeiras. Agora, se o meu corpo fala desse jeito, por que eu não posso entender o corpo do meu aluno? Por que eu estou perdendo a capacidade de ler o corpo do meu aluno? Por que você, quando conversa com alguém, tem gente que você conversa, a pessoa fica o tempo todo no celular, não olha nem na sua cara, e você fica falando igual um tonto, e a pessoa não presta atenção em você, e você fica insistindo. Sabe o que você pode fazer? Toca na pessoa e diz o seguinte: olha, eu tenho uma coisa importante para te falar, mas eu vou falar em outro momento, porque não está dando para a gente conversar. Não fique insistindo quando o contexto mostra que não dá. A pessoa não tem vontade de falar com você. Por que insistir? É ter essa delicadeza de leitura do corpo. Por exemplo, um aluno pode alterar o comportamento dele na sala e você tratar isso como um ato puro de indisciplina. Mas pode ser que ele esteja sendo assediado na casa dele e você precisa se aprofundar. Aí você fala: nossa, mas eu tenho que fazer tudo isso. Tem, criatura, você é professor. Você é professora. Ser professora é ser obra de arte. Não é para qualquer um. Ser professor não é para qualquer um, independente do quanto se ganha. Esse é um trabalho raro para pessoas diferentes. E eu nunca duvidei disso e eu vou morrer defendendo isso. Ser professor é lidar com gente é diferente. Ok? Então, eu preciso entender, ler o corpo dos alunos. Então eu passo aqui a fazer, eu vou subir para todo mundo me enxergar. O que eu posso prestar? Está todo mundo me vendo aqui? Lá do fundo? Sinais de desconforto, por exemplo, que eu posso prestar atenção. A mão na orelha pode ser um sinal de desconforto, mas você precisa analisar todo o contexto. Coçar a cabeça pode ser que você está pensando. Mão no queixo, você está pensando no que a pessoa está falando, ok? Agora, eu vou tirar o microfone, deixa eu ver se eu tenho aqui. Reparem esse movimento aqui, por que a gente tem que entender o contexto? O braço cruzado pode ser um sinal de defesa, mas ele precisa estar combinado com outros movimentos de contexto. Por exemplo, você chega perto de uma pessoa e fala assim: oi, a pessoa faz assim, ó, oi. O movimento para trás significa que a pessoa está um pouco relutante, a mão do bolso é a mesma coisa, você chega perto, a pessoa faz esse movimento, mas pode perceber que faz, ó. Agora, olha esse movimento de mão no bolso. Arrogância, né? Olha esse movimento de braço cruzado. O corpo fala, tá? Então, passando a mão no nariz quando está falando, pode significar desconforto, mas também pode significar mentira. Só tomem cuidado, meus amores, que às vezes a pessoa tem rinite. Daí você acha que a pessoa é mentirosa. Você fica falando que você está mentindo. Agora eu vou contar para vocês como é que o marido mente, tá bom? Para dar uma descontraída aqui que a gente já está. Daqui a pouco a gente começa a partir para o final da palestra. Preste atenção em mim. Para os homens, lógico que pelo número de homens aqui, eu não sou idiota, não vou contar como é que a mulher mente, porque eu não vou sair vivo daqui. Mas eu dou dica para os homens, olha só que legal. Então, assim, eu acho tão bonito, eu vou ter que descer aqui. E eu quero, assim, que as pessoas olhem para mim, quando eu falo, o homem quando atrasa em casa, ele chega atrasado, ele faz alguma bobagem, as mulheres, tá vendo que eu estou emocionado, Luana? Meu olho, eu estou chorando. Eu gosto de falar, porque quando o homem chega atrasado, a mulher tem uma humanidade, uma coisa tão bonita para entender. Ela olha para a criatura que chegou atrasada e ela compreende com o amor materno da mulher, que só a mulher sabe entender. E aí a criatura masculina que chegou atrasado, que fez bobagem, ele chega na casa, aquele jeito dele, né? E aí você
dentro da sua humanidade, com carinho, olha para a criatura e diz assim: onde você estava? Eu vou subir aqui para todo mundo me enxergar, tá? Porque senão vocês não vão ver. Tá todo mundo me vendo? Eu vou ter que subir aqui. Quando você fala onde você estava, quando você pergunta com a humanidade de mulher onde a criatura estava, se você fala onde você estava, e ele diz assim, ó: eu estava lá, aquele pessoal do Alfenas lá, amor, que estou com você, a Kátia, lá, lembra, secretária, amor? Vou fazer de novo. Onde você estava? Eu estava com aquele pessoal lá que jogou bola comigo, aquele pessoal lá que é o marido da Kátia, lembra, secretária de educação lá, amor? Se a criatura fizer isso, muito provavelmente ele está mentindo. Agora, se você de forma carinhosa, ele chegou atrás e falou: onde você estava? Ele fala assim, ó, olha o movimento: eu estava fazendo hora extra até agora. Por quê, amor? Se ele falar desse jeito, fala: amor, vamos fazer uma janta. Outra coisa que eu acho super complicado: essa bolsa é sua, Cláudia? Você pode me emprestar? Eu vou pedir uma gentileza para as mulheres, para as professoras, para que vocês parem com a mania do nada, do é nada. Homem não tem inteligência para entender isso. Nós nunca vamos conseguir entender. Isso é uma frescura, deixa a gente confuso e a gente sofre. Reparem, homens, que quando uma mulher está irritada, o movimento dela fica acelerado, assim, ó. Ela está irritada, ela está arrumando as coisas, aí ela para, aí você olha para ela, carinhoso que você é, e diz: o que você tem? Ela olha para você e fala: nada. Esse nada, criatura, pode significar tudo. É uma desgraça. Para com isso. Tome muito cuidado. Agora eu vou dar a dica para os homens que estão aqui. Como que você pode fazer para se desvencilhar da situação? Primeira dica: seja muito objetivo nas desculpas. Não use orações subordinadas. Você está lascado. Porque mulher, ela entra na cabeça da gente, as criaturas. Elas entram, elas perseguem a nossa questão cognitiva. Você fica mentalmente abalado, elas não desistem nunca. Primeira questão. Então, seja muito objetivo. Chegou, perguntou: onde você estava? Eu estava trabalhando, amor, ponto. Mas por que você chegou nesse horário? Porque foi absolutamente necessário, ponto. Entendeu? Não fica tentando justificar, porque ela pega nas entrelinhas. Outra dica: se você tem mãe, vai na casa da mãe. Vai na casa da mãe e fala: eu preciso ir na casa da minha mãe, amor. E ela já está brava. Não fica andando na casa, porque ela vai atrás, perguntando as coisas. Você chega na casa da mãe, você liga para ela e fala assim: amor, eu vou no mercado. Aí você já faz a voz mais solta, porque aí não está olho no olho. Você fala assim: amor, vou passar no mercado, quer que compre alguma coisa? Ela vai estar, boa da vida. Ela vai falar: não. Aí você faz isso aqui, que isso aqui funciona. Você fala assim: te amo. É porque dá uma amolecida. Mas tem umas que não resolve, demora semanas, entendeu? Tá bom? Vamos lá, continuar então. Pode passar. Que escola que eu encontrei? Agora a gente vai começar a partir para o que significa o professor como obra de arte. Que escola que eu encontrei? Essa escola adoecida. Qual era a conformação dessa escola? Eu encontrei uma escola em degradação constante, alinhada a uma forma social adormecida e a massificação humana, que subjuga o indivíduo e o condiciona a ser como um mero receptor daquilo que está pronto, condição apenas de consumo e satisfação das necessidades materiais em sociedade, num aprisionamento simbólico que significa o estado de distanciamento de suas potências intelectuais e afetivas. O que eu quero dizer com isso? Agora eu estou começando a entrar o que significa professor como obra de arte. Se você não consegue no seu dia ter criatividade, reparem que tudo que afeta você, tudo que te toca, as coisas que dão certo e as coisas que dão errado, tudo que te toca, tudo que te afeta, tudo que te dá prazer, te dá dor, você tem a possibilidade de transformar isso em vida boa, em atitude boa, em objetivar numa coisa absolutamente interessante. Então tudo que me afeta, bom ou ruim, mas eu forjo uma vida interessante, uma vida boa. Eu sou criativo. Eu consigo sentir a vida. Reparem, o que é sentir a vida?
É saber entender que eu tenho dor e tenho prazer. Eu sinto a dor e resolvo, e o prazer e resolvo. Eu sou um indivíduo que sinto a vida. Ao contrário disso, é o indivíduo que ressente. Ao invés de sentir a vida e produzir coisa boa, ele fica ressentindo o afeto. E pessoal, não tem coisa pior no mundo que gente ressentida. Então, o professor como obra de arte é aquele que é capaz de entender o que significa moral e ética, de respeitar o rosto imediato do outro. É aquele que é capaz de entender a comunicação, de conseguir transformar a ambiência da escola numa coisa legal, a ambiência da sua família numa coisa legal, de entender, de cuidar das coisas próximas, das pessoas próximas, de se ver envelhecida na sua mãe, de conseguir compreender o que significa o sorriso da criança. Isso já é uma conformação do professor como obra de arte, mas a palavra é criatividade. Tem gente que tem 4.000 amigos no Facebook. Aí ele está perturbado, ele manda indireta para o namorado. Construa um pensamento legal, um pensamento seu, mas olha, pense um pensamento seu. Tem gente que vive pensando o pensamento do outro. E se você pensar o pensamento do outro, dê o crédito, diga quem foi que falou. Mas pense a sua vida de forma original, com seus alunos. Vocês estão compreendendo onde que eu quero chegar com isso? Legal, pode passar. Olha só que interessante o que esse filósofo Nietzsche fala. Por que eu preciso ter cuidado de enxergar a vida dessa forma, com tudo que dá certo e que dá errado? Ele fala assim, não somos batráquios pensantes. O que é batráquios? Sapinhos. Não somos batráquios pensantes, não somos aparelhos de objetivar, de entranhas congeladas. Temos de continuadamente parir nossos pensamentos em meio à nossa dor, dando-lhes maternalmente todo sangue, coração, fogo, prazer, paixão, tormento, consciência, destino, fatalidade que é em nós. Viver isto significa para nós transformar continuadamente em luz e flama o que somos e também tudo que nos atinge. Não podemos agir de outro modo. Eu tenho dor e tenho prazer e vou ter que saber como eu vou lidar com isso, mas eu tenho que lidar com isso com criatividade. Pode passar? O que esses autores que eu visito, qual a perspectiva que eles têm sobre professores? O que é um professor para toda essa gente que eu li aqui? Olha que coisa interessante que eles falam. Que professor é aquele que é capaz de estabelecer tensões nos alunos, para que o aluno conheça a si próprio. O professor é aquele que é capaz de mostrar vários caminhos, várias estradas. Se ele consegue fazer isso, ele é professor. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você vai dar aula sobre marxismo, ok? E além de dar aula sobre marxismo, você é marxista. Você pode ir para a sua turma falar que você é marxista? Pode. Mas você pode falar que ser marxista é a única forma de viver a vida em sociedade? Não, tem outras formas de se viver a vida. Aí você vai estar sendo professor. Porque se você, a partir da sua verdade absoluta, diz, só tem esse caminho, você não é professor. Sabe o que você é? Doutrinador. Aí você se aproxima da ideia do fanático. Então, o que é professor para essa gente aqui? Professor, grosso modo, ele tem o desafio de, com seu conhecimento, provocar determinadas tensões nos alunos, objetivando que esses possam conhecer suas forças corpóreas, um profundo conhecimento de si e, olha isso aqui, diante do, leiam alto aqui para mim na frente, que eu acho que atrás não dá, diante do diversidade, eu preciso respeitar o outro, desenvolva as possibilidades de, qual a palavra agora aí? Criação. A presença do professor nessa etapa é fundamental. Cuidado de achar que o aluno é uma tábua rasa, onde você vai lá e coloca conteúdo. É complicado o que eu vou falar, de entender o que eu vou falar aqui. Ninguém educa ninguém, a pessoa se educa a si próprio. No final a pessoa faz as escolhas dela. Você pode ser um grande mediador, um grande instrumento para o seu aluno. Ok? Ninguém educa ninguém, a pessoa se educa a si próprio. Pode passar. A Cláudia citou o Heráclito, e eu vou citar o Heráclito, que é um pré-socrático. Olha o que ele fala. Agora sim, para ser um professor como obra de arte, eu preciso me aproximar do que significa criança. E aqui você precisa muita atenção da parte de vocês, por favor. O que é se aproximar da ideia de criança? Olha o que o Heráclito fala. Ele diz o seguinte: você imagina uma criança brincando na praia, ok? Fazendo um castelo de areia. Estão imaginando? Ela está construindo o castelo dela. De repente, a onda vem, derruba o castelo dessa criança. O que a criança começa a fazer imediatamente? Outro castelo. Aí você fala, ela chora. Ela pode chorar, mas ela vai fazer outro castelo. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos perdendo a capacidade, nós adultos, de construir outro castelo.
Se derruba o seu castelo, você fica choramingando a vida inteira. Destruíram o meu castelo, derrubaram. Construa outro castelo, criatura. Construir outro castelo é se aproximar do professor como obra de arte. É a figura da criança. A criança tem essa força criativa. Eles não desistem nunca. Reparem que tem criança que eles brigam entre eles. Daqui a pouco estão brincando. Você fala, como é que estava se matando até agora, estão brincando? Porque criança tem capacidade de esquecimento. E eles criam o tempo todo. Essa capacidade a gente está perdendo, porque você fica magoado, ressentido o tempo todo com o outro. Use a questão do esquecimento. Não da alienação, do esquecimento, mas de resolver com a pessoa que te magoa de repente, mas esqueça, resolva, não fica com essa carga, porque tem gente que você fala assim, ó, oi, a pessoa, eu não vou falar oi para você porque você me deixou muito triste há 7 anos, 12 meses, 43 horas e 12... A pessoa não esquece. É importante esquecer, entendeu? Ressignificar. Todo mundo, pessoal, tem lacuna, todo mundo erra, todo mundo fala bobagem num momento e no outro. Eu, vocês, todo mundo. E a gente pode resolver isso. Vocês estão conseguindo entender o que significa professor como obra de arte aqui, nesse contexto? Na figura da criança, pode passar? O que é se colocar como obra de arte? O que é se colocar como obra de arte? É colocar poesia na vida de vocês. O que é poesia? Poesia é verso rimado? Não. O verso rimado tem poesia. O que é colocar poesia? Poesia é sentimento. Reparem que se eu estou feliz agora e pinto um quadro, o quadro é minha obra de arte. O meu sentimento de alegria colocado no quadro é poesia. Se eu estou triste na minha casa e vou tocar um piano, a música tocada no piano é obra de arte. O sentimento colocado nessa música é poesia. Poesia então é sentimento. Coloquem poesia na vida de vocês. Leiam, se aproximem da música. Tem gente que confunde poesia com poema. Poesia é a arte de criar imagens, de sugerir emoções por meio de uma linguagem em que se combinam sons, ritmos e significados. Poema, então, é obra em verso ou não, em que há poesia. Tudo bem? Vamos passar. Olha o que o Mário Quintana, um poeta gaúcho, ele fez numa situação que ele ficou desconfortável. Olha como ele respondeu para as pessoas e olha como ele se colocou como obra de arte. Eu vou ditar para vocês, tem gente que não consegue ler aí. Olha o que ele fez com o verbo passar. Se chama Poema do Contra. Todos estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. Olha que delicadeza com a vida. Olha que criatura delicada com a vida dele. Então o que eu vou propor para vocês? Eu estou dizendo aqui que a gente está falando de vida, de ser obra de arte, de respeitar o rosto imediato do outro. Eu vou propor para que a gente cante uma música. A letra é assim, ó: todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Finda a tarde e a terra cora e a gente chora porque finda a tarde. Quando à noite a lua mansa e a gente dança venerando a noite. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde, a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. Quando à noite a lua mansa e a gente dança venerando a noite. De novo, bem alto. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde, a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. Bem forte. Quando a noite a lua mansa e a gente dança venerando a noite. Olha que lindo, vocês vão montar o coral, muito bem. Então, eu estou começando a encerrar aqui, eu estou vendo gente sair, esperem que tem um presente para vocês. Eu vou tocar uma música para vocês. Quando eu falei que a gente precisa valorizar as coisas próximas, a música que eu vou tocar, eu quero que vocês pensem em alguém que faz sentido na vida de vocês, tá bom? E assim, então pessoal, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, de falar com vocês, esse tema absolutamente relevante. Se eu conseguir fazer minimamente uma provocação, de você conseguir se perguntar o que é que eu estou fazendo com a minha vida na escola, o que é que eu estou fazendo com a minha vida na minha família, já me dou por satisfeito. E que você se pergunte, eu estou cuidando do meu corpo, eu estou cuidando da minha saúde, como professor, como mãe, como cidadão?
eu já estou absolutamente satisfeito, ok? Então, o Cassiano Ricardo, olha o que ele falava da vida. Diante de coisa tão doída, conservemo-nos serenos. Cada minuto da vida nunca é mais, é sempre menos. Ser é apenas uma face do não ser, e não do ser. E desde o instante em que se nasce, já se começa a morrer. Cuidem da vida de vocês agora, forjem a vida de vocês agora. Aí o Carlos Drummond, esse momento bonito aqui, que a gente está vivendo, e depois a gente vai lembrar que teve essa palestra, que estivemos juntos aqui, e aí o Carlos Drummond fala assim, que as coisas que acabam, quando elas deixam boas lembranças, essas sim valem a pena. Olha o que ele diz: amar o perdido deixa confundido esse coração. Nada pode ouvido com L, que significa distância, quanto sem sentido aceno do não. As coisas tangíveis, que são as coisas que eu posso tocar, tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, as coisas que acabam, como essa daqui, muito mais que lindas, estas sim ficarão. Tá bom? Essa música aqui é para vocês. Pensem em alguém que tenha sentido para vocês. É assim. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Está tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando eu penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Vocês, desistir nem tentar agora, tanto faz, estamos indo de volta. Muito obrigado, viu, pessoal, pela atenção até agora, tá? Muito obrigado.